a demanda pelos bens e serviços que a gente consome, o que está na nossa cesta de consumo, o que a gente considera, o que cria desejo na gente, muito disso vem pelo que eu chamo de adesão social. As pessoas, hoje em dia, os hábitos de consumo que elas têm são tão movidos pela utilidade do bem quanto pela necessidade de fazer parte de um grupo ou se sentir parte de alguma coisa. E o influenciador entra exatamente aí. Quando você abre uma rede social e você tem a percepção que todo mundo do seu círculo social toma aquela porra daquele whey protein, chuta qual é o whey protein que você passa a considerar do dia pra noite. Então, você conseguir como estratégia de negócio, você criar esse sentimento de que socialmente o teu produto está sendo adotado em escala, é uma das maiores alavancas de geração de demanda que eu conheço. Não sei quanto tempo vai durar, mas fato é que hoje cria resultados impressionantes. E é uma coisa que eu tenho visto bastante pesquisa, é inacreditável o quanto que as pessoas já não confiam mais na própria marca falando de si mesmo e quanto que elas confiam em influenciadores como, cara, como se fosse seu próprio amigo indicando uma coisa, né? Mostrando, cara, o poder que tem crescido muito aí dessas marcas. Eu sou um cara de primeiros princípios, assim, né? Eu acho que um dos problemas do mundo de hoje é que todo mundo tem muito acesso à informação e as pessoas não destilam as coisas na essência para entender o que está acontecendo. E você matou aqui quando você disse. Porque a gente fala, caramba, influenciador, preciso fazer influenciador. Mas você já parou para entender o porquê que esse troço funciona? A grande essência disso é que isso é o boca a boca 4.0. A gente sempre confiou na recomendação de um amigo. A gente sempre confiou quando um amigo fala que uma balada é boa, você vai. Quando a sua namorada fala que ela almoçou no restaurante que vocês precisam ir no final de semana, você fala assim, porra, animal, vamos. O influenciador, ele é a versão 2.0 disso. Eu te prometo que das milhares de pessoas que ouvem teu podcast, várias delas, apesar de nunca terem apertado a sua mão, Apertado. obrigado, não ia me deixar no vácuo. Elas têm a sensação que elas são teus amigos, cara. Elas já tomaram decisões com base em coisas que você apresentou pra elas. Elas já se pegaram pensando em mudar, assim, decisões de vida por conta de histórias que você contou. E elas nunca te conheceram. Agora, na hora que você fala assim, cara, comecei a usar isso aqui e tem me feito bem, ou funcionou XYZ utilitariamente pra mim, cara, você vai criar interesse instantâneo nas pessoas. Então, a gente sempre confiou na recomendação de quem é próximo da gente, de quem a gente confia, e o influenciador é só a versão em esteroides disso, porque um vídeo de uma pessoa com 10 mil seguidores, dados os algoritmos atuais, pode bater 100, 200, 500, 1 milhão, 10 milhões de views, e levar essa recomendação de uma forma genuína para muito mais gente. Pô, e uma coisa que você consegue ver também, né? Então, tipo, a galera que não entende muito isso, tá muito ligado nesse número que eu perguntei, impressões e tal, tudo mais. Cara, mas aqui, 170 milhões de impressões, beleza, você pode comprar isso, comprar em anúncio, tá ligado? Pode ser Vai banner pagar. do Google. Talvez pode até sair mais barato do que foi essa campanha inteira, tá ligado? Mas, tipo assim, pô, o banner do Google no blog aleatório que você pisca o olho, completamente diferente do vídeo da pessoa que você confia. Sei lá, um caso que, pô, minha mina ficou muito obcecada e parecia que todo lugar que eu via era isso, aqueles gummy da Manu City, tá ligado? Perfeito. Pô, mano, Baita tá exemplo. maluco, tá maluco. Todo mundo começou a falar desse negócio aí, tipo, até os influenciadores que não foram pagos, sei lá, que você falou, que eles querem fazer parte do negócio, começam a fazer propaganda de graça pra parada, né? Porque meio que, sei lá, vira um movimento e quanto mais pessoas você consegue trazer pra dentro disso, mais você cria o buzz, o hype e tal. Então, imagino que 170 milhões foi o que vocês conseguiram medir da galera que tava trabalhando com vocês, né? Assim, foi de mídia orgânica que foi gerada a partir disso, sei lá. Perfeito, sem dúvida. Esse é o número direto dos milhares de influenciadores que fizeram a ação do Mercado Livre. Mas agora, o que isso cria de adesão social posterior, cara, é um número que a gente até se esforça, mas a gente ainda não consegue medir com precisão. E nem tem como, né, cara? Tipo, acho que é um esforço quase em vão, assim, né? Uma coisa que a galera sofre bastante, assim, cara, é sobre atribuição, né, muitas vezes, assim. Então, pô, você até pode usar o negócio do cupom pra ter uma noção, mas, pô, o cupom, meio foda-se, né? Porque no fim a pessoa viu de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, aí o cupom que usou foi o daquela, atribui pra aquela, mas no fim, tipo, todo mundo teve uma parte na venda, assim. Como que você olha pra isso hoje? A tua analogia, o exemplo que você deu, ele é perfeito. Eu vou trazer uma analogia aqui que eu acho que aterriza o ponto. É a mesma coisa que você olhar pro time do Flamengo agora, que, cara, que tá... Vai jogar final esse fim de semana Vai jogar aí? final esse final de semana. E você falar que a única pessoa que importa é o atacante. Entendeu? O cara que empurra a bola pra dentro do gol é o cara que ganha o jogo? Não. Essa atribuição do last click, né, que foi um pouco do mote da indústria e de por onde a gente passou ao longo dos últimos anos, ela é muito deficitária em termos de você olhar para ela como a tua função objetivo de otimização. Porque é como se você olhasse para, beleza, esse atacante é o que faz o gol, cara, deixa eu botar uns e outros atacantes aqui. Chuta o que vai acontecer. Não vai perder tudo. Vai perder o jogo. Vai perder tudo. Então, a atribuição de último clique, ela tem o mesmo efeito. Ela é quem, às vezes, empurra pro gol. Só que a gente já sabe que a maneira é só você fazer a autoanálise. Como é que você toma a decisão? Você toma a decisão com um conjunto de experiências. Você vai no shopping, você vê uma vitrine, depois você vê um influenciador falando, teu amigo recomenda, aí finalmente você topa clicar em alguma coisa.
Então, é um desafio grande de atribuição, um pouco do meu aprendizado, já tendo rodado, eu vou falar aqui centenas de milhares de campanhas de influenciadores, né? Centenas de milhares de colaborações entre marcas e influenciadores ao longo desse ano. São duas coisas. Primeiro, se você tem uma promoção imperdível, o cupom ou o link parametrizado funciona para medir a atribuição. Porque no momento que o influenciador apresenta, é irresistível você não clicar aquilo. É alguma coisa que está pela metade do preço. Ou você vai ganhar 3 vezes o volume de produto. Funciona muito bem para medir quando você tem uma coisa irresistível. Agora, se você está oferecendo coisas irresistíveis para o teu cliente o tempo todo, provavelmente você está perdendo dinheiro. Então, não é sempre que você pode oferecer essas condições. Você precisa de maneiras de moldar a geração de demanda que sejam sustentáveis do ponto de vista do PNL. E é aí que entra um pouco do problema. Porque o influenciador, ele funciona para trazer o seu produto para mais pessoas, ele funciona para fazer as pessoas considerarem o teu produto, e às vezes quem vai empurrar para dentro do Gol é o Google Ads, ou Meta Ads, ou é uma loja física. Então tem esse desafio de atribuição. A maneira como a gente lida com isso é trabalhando em parceria com empresas de estatística, que tem uma tecnologia chamada MMM, que é Marketing Mix Modeling, que basicamente nada mais é do que uma regressão linear multivariável, que olha para as vendas da companhia e correlaciona isso com quais foram os investimentos de mídia que a empresa fez por hora, por dia, e tenta encontrar as correlações. E isso não é uma ciência precisa, mas é uma ciência direcional que ajuda a gente a tomar boas decisões de volume de investimento. E, talvez em termos de burst medium eu tô errado aqui, mas é tipo assim, tu dá uma mexida aqui nesse canal, vê se a venda dá uma caidinha, tá ligado? Aumenta aqui, vê se dá uma subida, meio que você vai vendo correlação das coisas, né? Exatamente. E você vai meio que testando em tudo e tal, vendo o efeito que vai tendo. Exatamente. E isso é um negócio que eu acho que a galera, quando tá fazendo marketing, não entende tanto assim, né, cara? Que é tipo, cara, você não precisa que o cara viu o teu anúncio, vai comprar tal, tudo mais. Você só precisa garantir que a mensagem tá sendo entregue para as pessoas certas, que seja a mensagem certa. E, cara, tá aparecendo bastante na vida dele pra no momento que, cara, a privada dele entupir, você seja o primeiro desentupidor que ele vai lembrar, tá ligado? 100%. O momento que ele quiser tal, né, cara? E, conta pra mim, cara, é Casa de Ferreiro Espeto de Pau aí ou vocês fazem influencer marketing na Brand Lovers também? Cara, esse é um debate bom. A gente usa a nossa própria plataforma para fazer. Agora, a única diferença é que os orçamentos são muito díspares, né? Literalmente, pra você ter uma ideia de volumes, tem empresas que começam a trabalhar com a gente e na primeira campanha botam 2, 3 milhões de reais. É a primeira coisa que ela está fazendo. A gente não aplica esse volume de capital na estratégia de crescimento, não porque a gente não acredite, mas porque não precisa. E esse é um ponto interessante que para os founders que te ouvem talvez seja uma lição ou uma reflexão bacana. Quando eu comecei a empresa, o primeiro investidor com quem eu fui falar foi o Flória, do Canary. Ele é muito meu amigo hoje em dia e na época a gente se conhecia mais superficialmente. E eu sou um cara muito honesto e muito direto. E quando eu sentei com o Flória para falar da minha tese, do que eu queria construir, eu olhei no olho dele e falei o seguinte, cara, tem uma coisa aqui que pode matar essa empresa. E se a gente não conseguir resolver durante a caminhada do pre-seed para o seed, eu não sei se vale a pena continuar, talvez valha a pena fechar a companhia. Que é a estratégia de aquisição do supply do marketplace. O supply são os criadores, né? Porque não importa o quanto eu modelasse cenários diferentes, o business nunca ia ser rentável se a gente precisasse aquisitar os usuários. Não tinha como. Assim, eu rodei todas as sensibilidades possíveis, todos os cenários possíveis. Se eu precisasse gastar dinheiro aquisitando os usuários, eu não ia ganhar dinheiro. Tipo, trazendo influenciador, assim. Tipo, para baixar o app. Ads pro influenciador, para eles baixarem e participarem das campanhas. É isso aí. E dado que eu entendi isso antes de lançar a empresa, a gente sempre teve uma preocupação genuína em como é que eu crio uma estratégia de produto que permita com que isso aconteça. E a grande verdade é que dos 360 mil influenciadores que a gente tem, hoje, cara, a gente deve ter aquisitado, cara, com campanhas tipo 15, 20. 340 foi orgânico. Tipo boca a boca, assim, da galera? Ou... E aí que eu ia falar. A minha tese era tentar criar utilidade no aplicativo para as pessoas me conhecerem pela ferramenta e ficarem pela rede. Tese famosa de consultor de marketplace, né? O famoso come for the tool and stay for the network. Agora, nada do que a gente fez deu certo. E tudo que a gente lançou não conseguiu criar o efeito viral do usuário trazer usuários e esse tipo de coisa gratuito. Só que na hora que o marketplace do lado da demanda começou a escalar, ou seja, os anunciantes começaram a colocar campanhas, a gente entendeu que o nosso yield growth era outro. E a gente começou a ver uma correlação assim, altíssima entre
grandes anunciantes que começavam a fazer campanhas dentro do nosso marketplace e um volume de downloads exorbitante. O que isso quer dizer na prática? Quando a Coca-Cola, lá na primeira campanha dela, acho que foi uma campanha de uns 400, 500 mil reais, primeira campanha da Coca com a gente, grande cliente nosso. Quando ela botou a primeira campanha no marketplace, a gente teve tipo 18 mil downloads no dia da campanha. E o que a gente descobriu investigando o efeito é que na hora que entra uma oportunidade de monetização nessa, cara, os criadores se falam, isso cai nos grupos, eles mandam pros amigos, cara, tem uma campanha da Coca aqui pagando R$1.000 para influenciadores como eu e você, cara, baixa esse app aqui. Então, ao longo do tempo, a gente acabou alimentando um flywheel que é o seguinte, que é o nosso motor de crescimento, que é quanto mais marcas a gente capta para anunciarem usando nossa plataforma, mais campanhas elas fazem dentro da plataforma. Quanto mais campanhas tem disponíveis para os criadores aplicarem, mais criadores baixam o aplicativo. Quanto mais criadores baixam o aplicativo, melhor vira o meu inventário que eu posso oferecer para as marcas. E o resultado para as marcas fica cada vez melhor, cada vez mais segmentado, cada vez o melhor custo. Isso faz com que seja mais fácil trazer as próximas marcas e faz as marcas atuais gastarem mais dinheiro. E esse negócio tem se alimentado de maneira brutal desde que a gente lançou o produto. Pô, isso é maravilhoso, né, cara? E também é tipo assim, pô, o melhor jeito de conseguir atrair a galera é se você entrar aqui, você vai ganhar dinheiro, tá ligado? E, pô, realmente ele vai ganhar e trabalhar com as melhores marcas e tal. Então é uma parada muito óbvia, assim, pros influenciadores, né? Sem dúvida. Mas eu imagino que você deve ter um desafio, assim, de tipo, sei lá, se for 360 mil, assim, mas, pô, imagino que muita gente, às vezes, não é tão engajado e tal, e que, pô, às vezes entrou, fez o cadastro, mas não tá ativamente participando de campanha e tal, ou não? Hoje, o nosso principal desafio para aumentar a liquidez do marketplace é trazer mais anunciantes para jogar mais dinheiro ali dentro. Hoje a gente tem um supply que é 10 vezes o volume de demanda que a gente tem. Então, se a gente abrir o Lovers, literalmente, do dia para a noite, poderia crescer 10 vezes o volume sem ter um problema de oferta de inventário. Então, tem muito espaço para crescer, o que é ótimo, o que tem alimentado o nosso crescimento mês após mês, que está galopante do lado de trazer anunciantes para anunciar. A gente não tem shortage de supply, não é como se um seller do Mercado Livre estivesse entrando e não tivesse cliente do outro lado para comprar. Tudo que entra de campanha esgota instantaneamente. Mas o desafio é esse, se eu quiser servir melhor essas pessoas, eu preciso aumentar o volume de campanhas que estão ali dentro, e é o que a gente está fazendo. Agora, tendo dito isso, uma das teses que eu tinha erradas também do meu produto, desde o início, desde o day one eu subi lá, cara, nos dashes de dados, que eu queria ver MAU, queria ver DAO, queria ver WAU, queria ver Só contando aqui, tá MAU, DAO, WAU, é tipo Daily Active User, quando as pessoas entram diariamente, mensalmente, semanalmente. Obrigado, vou step back alguns acrônimos aqui. Mas eu tava obcecado no início em entender, pô, as pessoas estão baixando o app e estão ficando e estão usando todo dia. E, cara, a gente gastava uma energia monumental para tentar administrar esse engajamento do aplicativo, porque, em teoria, isso é a coisa certa a se fazer. Só que aí que vem um pouco de você questionar algumas convenções. O número de usuários ativos no aplicativo, no nosso momento atual, é inútil para resultado de negócio. Porque o que a gente precisa ter como capacidade é a capacidade de falar com ele quando eu tenho uma campanha para ele. Então, não importa para mim se o cara está usando 7 vezes por dia, 7 vezes por mês, 7 vezes por ano. Se eu tenho um cadastro bem feito com um e-mail, com um telefone, com WhatsApp e no mundo ideal ele tem os push notifications instalados no celular, isso é tudo que importa, porque na hora que eu tiver uma campanha da Unilever e a nossa AI entender que por N motivos ele é o influenciador certo para a campanha e o nosso agente for convidar ele, o que eu preciso é que ele veja isso. Pode ser no SMS, pode ser no WhatsApp. E o que acontece até é que as pessoas baixam o download para poder participar. Então, hoje a gente entendeu que o que a gente precisa é de um grande banco de dados e a capacidade de ativação dessas pessoas e não necessariamente ter o fluxo de usuários ativos. Eu acho que quando você projeta o negócio alguns anos para frente, se a gente conseguir aumentar o volume de usuários diários, acho que abre outras oportunidades de negócio. Mas que, sinceramente, eu estou zero focado, porque o nosso core está escalando assim, de uma maneira impressionante e qualquer outra coisa que a gente cria agora é completa perda de energia. Pô, eu me arrisco até a dizer que, tipo, daria quase pra operar a parada inteira no WhatsApp até, né? Se você tivesse um bom jeito, assim, do teu lado ser muito automatizado e tal, mas, tipo, pro influenciador ele não tá nem aí se tem o app, se não tem e tal, né? Ele só quer fazer o deal, né? Seja bem-vindo ao último hackathon que a gente fez há 3 semanas atrás, que teve exatamente esse tema, e a gente recriou a experiência inteira do app dentro do WhatsApp e estamos testando.